Pessoal, então, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a professora Karina Aparecida Marosti Dersotti. Eu sou docente da Escola de Enfermagem, tá bom? Sou membro do Senapec, né, do Centro de Apoio à Pesquisa da Escola de Enfermagem. E hoje nós estamos começando as atividades da comissão. Então, hoje eu vou falar sobre TCLE com vocês, tá? Eu peço só atenção que a Lilian colocou aqui no chat, ó, que vocês precisam colocar o nome e o e-mail para conferência e envio dos certificados, certo? Com relação à palestra. E uma outra questão que eu queria combinar com vocês, pessoal, se vocês tiverem dúvida, de anotar para tirar a dúvida no final da palestra, pode ser? Porque, pelo menos assim, quem tiver que sair, que não tiver dúvida, já fica liberado, quem tiver dúvida, a gente fica aqui até ser sanado. Pode ser dessa forma, pessoal? As dúvidas ao término da palestra? Muito bom. Então, vamos lá. Lilian, eu estou apresentando? Está. Tá. Está sim. Só mais uma coisa que, um acordo, né, de deixar os microfones desligados, tá, pessoal, enquanto eu estou fazendo, quando eu estou fazendo a exposição, e as câmeras também, para não ficar pesada a nossa transmissão, tá certo? Então, vamos lá. Então, como eu já falei, né, eu sou a professora Karina, na graduação eu ministro aula para enfermagem cirúrgica, na pós-graduação eu tenho 2 disciplinas de método, junto com a professora Rosana Dantas. Já trabalhei em comitê de ética, daí um pouco da minha experiência que eu venho compartilhar aqui com vocês hoje, e hoje eu trago algumas questões que nós temos que considerar na elaboração do TCLE, bom? Essa apresentação, ela está pautada na resolução 466 de 2012, que essa resolução é a resolução mãe da bioética no Brasil, tá? Também está pautada na Resolução 510 de 2016, na Carta de 9 de maio de 2020, que traz as orientações para a condução de pesquisa e atividade do CEP durante a pandemia, e o Ofício Circular 22021, que traz as orientações para procedimentos em pesquisas em qualquer etapa em ambiente virtual. Se a gente for ver a resolução 466 de 2012, não fala nada de pesquisa em ambiente virtual. A 510, em 2016, ela já faz a previsão de algumas situações diferentes, e essa carta de 2020, esse ofício circular de 21, ela vem depois do momento da pandemia, tá certo? Eu aconselho, quem está aqui assistindo a minha palestra hoje é porque desenvolve alguma pesquisa, né? Eu sempre aconselho a leitura na íntegra desses 4 documentos, tá certo? Depois eu posso colocar no chat para vocês certinho, eu copio e colo, para vocês conseguirem, né, pegar, ou vocês tiram uma fotinha aí dos documentos. Então, como que eu elaborei a palestra de hoje? Eu vou começar falando muito rapidamente dos princípios da bioética em pesquisas envolvendo seres humanos, quais são os elementos necessários para a elaboração do TCLE, o que precisa ter, porque se não tiver alguma coisa disso daí, vai ficar em pendência. Eu vou falar um pouco sobre a elaboração do termo de assentimento livre e esclarecido. Agora também, né, que está muito em alta, as formas de obtenção do TCLE, quando você vai fazer a solicitação de dispensa, o que precisa, quando que é possível fazer a solicitação de dispensa do TCLE e algumas considerações finais. Então, é dessa forma que eu organizei a palestra de hoje. Quais são os princípios, então, da bioética que estão por trás das pesquisas envolvendo os seres humanos, tá? Nós temos uma doutrina que ela é chamada de principialismo, também conhecido como um movimento que advoga a necessidade de que toda investigação científica na área da medicina e da biologia, e que envolva seres humanos, seja regida por 4 princípios morais básicos. Vocês vão ver, quando vocês fizerem a leitura das resoluções 466 e da 510,
tudo, desde as orientações do que deve conter dentro de um projeto de pesquisa, do TCLE, do termo de assentimento, ele é norteado pelos 4 princípios morais básicos, tá? Que é o respeito à autonomia, a pessoa, ela é livre para ela aceitar ou não participar da tua pesquisa, tá? Assim como ela pode desistir de participar a qualquer momento. A não maleficência, você não vai elaborar um projeto de pesquisa que você já sabe que vai ter um risco iminente para aquela pessoa, para aquele ser humano. Então, não pode, isso não deve acontecer. A beneficência, a gente faz pesquisa para encontrar produtos melhores, né? Então, a gente vai promover o bem das pessoas. A gente tem essa intenção quando faz a pesquisa. E a justiça. Desde que atenda aos critérios de inclusão, todos têm direito de entrar nos projetos de pesquisa, tá certo? Então, estes são os 4 princípios básicos que vão nortear tanto a elaboração do TCLE quanto a elaboração dos projetos de pesquisa em si. Onde que eu começo a elaborar o meu termo de consentimento livre e esclarecido? Como que eu faço? Primeira coisa, antes de elaborar o termo de consentimento, eu preciso pensar quem são os participantes da minha pesquisa. Por quê? O primeiro ponto que tem que ser levantado, a linguagem. Você tem que redigir o seu termo de consentimento livre e esclarecido de uma forma que o participante, que o potencial participante consiga compreender o que você está querendo dizer, tá certo? Eu, por exemplo, eu trabalho com pacientes que são submetidos a cirurgias cardíacas. Eu já conheço, eu já sei que esses pacientes são pacientes mais idosos. Eu trabalho muito aqui no HC, então eu sei que são pacientes de baixa escolaridade. Eu tenho que pensar, levar em consideração isso quando eu vou começar a escrever meu termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Ele tem que ser elaborado, gente, na forma de convite. Lembra lá do primeiro princípio básico, autonomia. A pessoa, ela é livre para aceitar participar ou não da tua pesquisa, tá? Então, gostaríamos de convidar o senhor para participar da pesquisa e assim por diante. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês abrem o microfone ou colocam no chat fazendo um favor, porque eu tenho mania de falar muito rápido. Se estiver muito acelerado, vocês me avisam. Quando a gente vai obter o termo do representante legal, a gente já faz a redação voltado para o representante legal, para não ficar confuso. Então, vamos supor que é com uma criança que eu vou desenvolver minha pesquisa. Eu preciso do TCLE do representante legal. Então, como que eu faço? Gostaríamos de solicitar a autorização do senhor para que seu filho possa fazer parte da pesquisa, certo? Então, você já faz voltado para a pessoa que vai dar o consentimento. E, levando em consideração tudo isso, o que não pode faltar no termo de consentimento livre e esclarecido? O título da pesquisa, os objetivos e a justificativa do teu projeto, tá? O título e o objetivo, gente, tem que ser o mesmo que está no projeto. Quando vocês encaminham o projeto e o termo na plataforma Brasil, a gente consegue obter o título tanto em um documento que a própria plataforma Brasil gera, que são... tem um nome lá que agora eu me esqueci, mas gera um documento, vai ter lá o título, tá? No projeto de pesquisa também, e tem que ser o mesmo título do que consta no TCLE. Ai, Karina, mas você acabou de falar que tem que ser uma linguagem acessível, só que o meu título, ele é muito específico. Não tem problema, pessoal. Ai, meu objetivo, então, não tem problema, porque daí na justificativa, é aqui que vocês vão usar a linguagem apropriada para fazer com que o participante, o potencial participante, entenda o que você está pretendendo estudar, o que você está pretendendo fazer. Tá certo, pessoal? Então, assim, ó, o TCLE, ele tem que ter o título e os objetivos iguaizinhos estão lá no projeto de pesquisa, e na hora de justificar, aí sim, não, essa justificativa não é a justificativa, não precisa ser necessariamente a que está no teu projeto. Nessa, você vai aproveitar com a linguagem adequada para explicar para o participante o porquê que você está desenvolvendo a pesquisa, ok? Além disso, além do título, do objetivo e da justificativa, vocês precisam descrever todos os procedimentos que serão realizados. Então, vamos supor que vai usar um questionário que avalia a qualidade de vida. Você vai falar para ele, caso o senhor aceite participar, iremos pedir para responder um questionário
que vamos perguntar coisas, aspectos sobre a sua qualidade de vida, tá? Então, a gente tem que contar que vai ter o questionário. Se tiver 5 questionários, vai ter que falar um por um, tá? E no final, qual que é a duração média prevista para responder? Porque a pessoa tem que saber assim, ó, se a pessoa está querendo conversar comigo, tá? A previsão de ficar 2 horas aqui eu respondendo, eu estou disponível, eu quero participar dessa pesquisa. Então, é por isso que é importante, viu, pessoal? Se tem questionário, a gente tem que falar rapidamente que medida é essa que está sendo investigada e a duração média para responder os questionários. A mesma coisa para exames em geral, isso é muito comum lá na medicina, ou quem trabalha com exames mesmo, né? Eu tenho que colocar o nome do exame, como que vai ocorrer esse exame, os possíveis riscos e desconfortos gerados pelo exame e a frequência. Então, vamos supor, uma vez eu dei um parecer de um projeto que fazia parte, era um projeto lá da medicina. O paciente ele ia ter que ser submetido a uma ressonância magnética, né? E todo mundo sabe, né? A ressonância magnética que você entra dentro do negócio, não pode se mexer, enfim. E no TCLE, a pessoa só falava que era um exame de imagem. Então, não dá, não pode ser. Ele tem que saber que é a ressonância magnética, quais são, como que ocorre esse exame, quais os possíveis riscos e desconfortos e qual é a sua frequência. Aquele projeto, a pessoa tinha que passar pela ressonância magnética 2 vezes. Então, é importante a pessoa saiba qual exame que é e também a sua frequência. Exame de sangue é mais comum para nós da enfermagem, né? Então, quanto que vai colher de sangue, com que frequência, tá certo? Os possíveis riscos e desconfortos do exame em geral. Tudo bem? Aí, tá bem pequenininho, pessoal, mas esse aqui é só um exemplo, é meio assim, vai ficar um pouquinho mais cansativo que eu vou ler, mas é um exemplo do que eu falei até agora, tá certo? Ó, esta pesquisa pretende estudar se durante a sua permanência na unidade de pós-operatório, local onde o senhor vai ficar depois da cirurgia do coração, o senhor se sentiu estressado, entre parênteses, nervoso, e se a presença do estresse interferiu com o bom funcionamento do seu coração. Além disso, vamos também investigar a presença de ansiedade e depressão antes da cirurgia. Essa aqui, ó, é a minha justificativa, tá certo? Eu queria saber o quê? Se o paciente que avaliava mais estresse, que se sentia mais estressado no pós-operatório imediato, se ele apresentou mais complicações naquele período. Esse que era o objetivo, tá bom? Caso aceite participar, um dia antes da cirurgia, nós vamos aplicar um breve questionário para avaliarmos se o senhor apresenta características necessárias para participar dessa pesquisa, tá? Porque, como são construtos, que a gente, nessa minha pesquisa, construtos subjetivos, eu fazia um breve questionário para saber se a pessoa estava sabendo o tempo e espaço, se ela estava minimamente, se ela ia conseguir entender o que eu estava perguntando para ele poder me responder, tá? Muitos usam o Mini-Mental nessa fase, né? Para a gente poder avaliar a condição cognitiva desse paciente, né? Enfim, aqui, né, nesse caso, eram algumas perguntas que a gente fazia. Se o senhor não apresentar as características necessárias, então, se não tiver essa condição cognitiva preservada, a sua participação será encerrada neste momento, não sendo necessário responder os demais questionários. Mas, no caso do senhor apresentar as características necessárias, iremos pedir para que o senhor responda um questionário sobre os dados pessoais de sua vida e história da doença. Esse aqui, ó, é o questionário de caracterização sociodemográfica e clínica, tá vendo? Assim como vamos pedir para o senhor responder outro questionário, que investiga a presença de ansiedade e depressão. É esperado que o senhor leve em torno de 40 minutos para responder todas as perguntas. Além disso, gostaríamos também de solicitar a sua autorização para analisar os dados da sua cirurgia e da sua permanência na unidade de pós-operatório, por meio de consulta aos prontuários. Por fim, depois que o senhor tiver alta da unidade de pós-operatório para a enfermaria, nós vamos nos encontrar novamente e vamos pedir para o senhor responder um questionário sobre as situações que podem ter causado estresse no senhor durante a permanência na unidade. Para responder esse questionário, o senhor levará em torno de 40 minutos. Então, deu para entender, pessoal, como que eu fiz? Eu peguei, primeiro eu convidei ele para participar,
Depois eu expliquei o que a minha pesquisa pretende estudar, que é a que está justificativa. Se ele aceitar todas as etapas da participação dele. Então, se ele aceitasse, naquele primeiro momento, ele ia responder para mim os dados sociodemográficos e clínicos, ele ia autorizar que eu coletasse dados do prontuário com relação ao período que ele ficou no pós-operatório imediato, ali na unidade de terapia intensiva, e depois ele ia me ver mais uma vez para responder o questionário de estressores. E para tudo, o tempo previsto, tá bom? Então, tem que ser muito detalhado, porque o paciente ele tem que saber tudo que ele vai ser submetido se ele aceitar participar da pesquisa. Além disso, deixar claro que a participação na pesquisa, ela é voluntária, tá? É o princípio da autonomia, né? E que poderá recusar-se a participar ou se retirar do estudo a qualquer momento, sem que haja perdas e punições do tratamento naquela unidade de saúde. Isso aqui é muito importante, pessoal, principalmente quando a gente vai coletar dados de pacientes em unidades de saúde. Ele tem que ter o conhecimento de que ele não é obrigado a participar, e se ele não quiser participar, não vai interferir em nada o tratamento dele naquela unidade de saúde, tá bom? A gente ainda tem que garantir esclarecimento em todas as fases da pesquisa, então vocês vão ver que depois a gente tem que colocar uma forma de contato, porque se o paciente participou da minha pesquisa no retrasado, se hoje ele resolver me ligar para perguntar como é que está o andamento, ou que ele ficou em dúvida de alguma coisa lá de 3 anos, ele tem esse direito, tá? Ele tem o direito de esclarecimento em todas as fases da pesquisa. Assim como ele tem que saber que nós também faremos a manutenção do sigilo e da privacidade. A gente não pode deixar que ninguém saiba que foi o seu João da Silva que entrou no meu, que faz parte da minha pesquisa, tá bom? E esse sigilo e privacidade durante todas as fases da pesquisa. O que a gente vai tornar público é o resultado do todo, tá certo? Nós temos que informar o endereço e o telefone dos responsáveis pela pesquisa, por isso que eu falei aqui, ó, garantia de esclarecimento. Mas como no meu TCLE, eu tenho que informar o endereço e telefone dos responsáveis pela pesquisa. E também tenho que colocar as informações do comitê de ética, tá? O telefone, o horário de funcionamento, e descrever sucintamente qual que é a função do comitê de ética em pesquisa. Se ele quiser ligar no comitê de ética para perguntar, ó, tem uma moça aqui me convidando para participar de uma pesquisa, ela falou que chama Karina, ele vai ler o título, você pode ver para mim se realmente esse projeto ele está aprovado? O participante também tem esse direito, tá bom? E o ressarcimento das despesas decorrentes da participação na pesquisa, pessoal. Eu, por exemplo, como eu pego o paciente durante a internação, não está previsto nenhuma forma de ressarcimento, porque ele não tem que se deslocar da casa dele para um lugar para fazer a coleta de dados, ele está lá. Mas se isso acontecer, vocês têm que deixar claro no TCLE. Então, vamos supor, o paciente ele vai para a escola de enfermagem só para responder meu questionário. Eu tenho que falar lá para ele, ó, o senhor receberá R$50 para auxílio no transporte e na alimentação para participar da pesquisa. E é importante também, gente, que tenha o valor desse ressarcimento, tá? Porque você não pode, para o seu João da Silva, eu vou pegar o João da Silva. O seu João da Silva, ele vem lá de Sertãozinho, vou dar 50. Mas tem uma outra pessoa que vem lá de Américo Brasiliense, que é mais longe, né? Então, eu vou dar 100. Não pode, tá, gente? Você tem que fazer o ressarcimento, o mesmo ressarcimento para todos os participantes da pesquisa. Você tem que comunicar as formas de indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa. A Escola de Enfermagem, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, não tem assim, um dinheiro para indenização. Então, o que a gente faz? A gente não dá o direito de indenização? A gente dá o direito, só que a gente vai informar, ó, se o senhor se sentir prejudicado por ter participado na pesquisa, vai ter que entrar na Justiça Comum do Brasil, tá? É isso que acontece aqui, pelo menos nas nossas redondezas. Existem alguns projetos de grandes farmacêuticas, tal, aí, geralmente, tem uma indenização prevista. Se tiver, vai estar lá no TCLE, tá, pessoal? Qual que é a forma de indenização, qual que é o valor, se tiver.
se não tiver um fomento por trás, a FAPESP também não indeniza, tá, pessoal? É mais farmacêuticas mesmo, sabe? Esses estudos de novos medicamentos. Então, a gente tem que garantir que não é porque não tem previsto, né, assim, não tem dinheiro para desenvolver indenização pelo projeto, mas ele pode entrar nos meios legais do Brasil. Uma outra questão, descrever os possíveis desconfortos e riscos previsíveis para os participantes da pesquisa. Observem, ó, que esse risco é diferente do risco dos exames em geral, tá? Se tiver programado exames em geral para o projeto de vocês, são os riscos decorrentes do exame, e além disso, a gente também tem que descrever os possíveis desconfortos e riscos. E aí, muita gente me parava, né? Falava assim, Karina, minha pesquisa não prevê risco. Significa que você não leu a resolução 466, porque lá tem. No capítulo que fala de riscos, a primeira frase, toda pesquisa envolvendo seres humanos envolve algum tipo de risco, tá? Então, você vai ter que analisar qual é o possível risco que essa pessoa pode enfrentar se ela estiver participando da tua pesquisa. No meu caso, que eu vou lá fazer perguntas de cunho pessoal sobre sintomas de ansiedade e de depressão, aí depois os estressores percebidos na UTI, eu posso causar uma tristeza nesse paciente, né? Desnecessário. Então, esse é um possível risco. E o que eu vou fazer para evitar e qual providência que eu vou tomar para isso não acontecer? Se ele se sentir triste, eu paro a coleta, estarei ao lado dele para escutá-lo, e se isso não for suficiente, a gente entra em contato com a equipe médica para poder ajudar. Tá certo, pessoal? Então, é nesse sentido, um possível risco para o paciente. Assim como os benefícios, porque a gente está fazendo pesquisa pensando que lá na frente a gente vai ter um benefício, que a gente vai tornar melhor, né, essa experiência, por exemplo, o exemplo que eu dei. Então, luz acesa a noite inteira. Foi um dos estressores mais citados. Sentir sede, sentir dor. Então, o que eu vou fazer diante disso? Então, espera-se, né, que com os resultados a gente consiga mudar alguma coisa para trazer um benefício maior para essa população, tá bom? E aí, pessoal, no final do TCLE, eu preciso ter campos distintos para assinatura, para o nome, assinatura e data, tanto do participante da pesquisa ou do seu representante legal, como para o pesquisador responsável. Eu vou depois mostrar um exemplo também. E a garantia de que o participante receberá uma via do TCLE, vocês sabem, né? Eu vou fazer uma pesquisa, para cada participante, eu vou com 2 vias de TCLE. Eu assino e o paciente assina as 2 vias. Uma via fica com ele e uma via fica comigo, tá? Isso é obrigatório. Então, são sempre 2 vias, e as 2 vias assinadas. Eu assino e ele assina, fica com ele. Eu assino e ele assina, uma fica comigo, tá? Aqui, ó. Esse daqui é o comecinho do meu TCLE, o que eu já tinha mostrado um pouco antes, o título do meu projeto. Avaliação da instabilidade hemodinâmica e dos fatores que influenciam o estresse dos pacientes em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. Vocês acham que se eu falasse isso aqui para ele, só isso aqui, ele ia entender alguma coisa do que eu estava querendo fazer? Foi por isso que eu falei do estresse, do bom funcionamento do coração, tá bom? Foi na justificativa. Aqui estão os dados, pesquisadora responsável, que no caso sou eu, né? Telefone, o endereço e as pesquisadoras colaboradoras, no caso, que eram outras 2 professoras e 2 enfermeiras. Aqui, pessoal, ó, que eu quis dizer, ó, campos distintos para as assinaturas. Então, tem que ter o nome do participante, assinatura e data, nome do pesquisador, assinatura e data, tá? Por que eu coloquei nome do pesquisador? Porque, ó, podia estar sendo eu, que estava fazendo a coleta de dados, a professora Rosana, a professora Lídia, a Ellen, a Mariana. Dessa forma aqui, ó, aí qualquer uma dessas daqui, dessa equipe de pesquisa, pode colocar o nome, assinar e datar, tá bom? Aqui também tem um pedacinho do comitê de ética,
Eu não sei, pessoal, se ainda é esse horário, viu, que está funcionando o comitê de ética, eu acabei não ligando lá, porque depois da pandemia eu nem sei, não sei como é que tá. Mas quando eu fiz esse termo, era esse horário. Então, ó, em caso de dúvidas éticas, você pode procurar o comitê de ética da Escola de Enfermagem, pelo telefone tal, em tal horário, tal dia, tá? O comitê de ética tem como finalidade proteger eticamente o participante de projetos de pesquisa que envolvam seres humanos. Se você se sentir prejudicado por ter participado da pesquisa, você poderá buscar indenização de acordo com a lei vigente no Brasil. Gostaríamos de informar também que você receberá uma via deste termo, de consentimento livre e esclarecido, assinada pela pesquisadora responsável, a qual ficará com outra via assinada do mesmo. Se vocês colocarem uma cópia, vocês receberão uma cópia, você já vai ficar com o seu TCLE em pendência, tá? Porque o TCLE é um documento, e todo documento tem que ser assinado, são vias, não cópias, tá bom? Aqui eu trago uma outra forma também que é possível de ser feito, né? Vamos supor que é uma pesquisa que só uma pessoa vai assinar, só tem um pesquisador que vai fazer a coleta de dados, só um. Aí você já pode colocar o seu nome, pesquisadora principal e a data, para não ter que escrever o nome, depois assinar e depois datar. Então, aqui dessa forma também pode ser feito. Quando é uma única pessoa que vai coletar, e que hoje em dia é tão difícil, né? Uma única pessoa coletar os dados, pode ser feito dessa forma. Eu mantive, ó, o nome do participante, a assinatura e a data. E aí eu coloco meu nome aqui, tá? Lembrando que os campos das assinaturas, eles não devem ser desmembrados do TCLE, pessoal, ó, tá vendo? Ele não tá numa página sozinha. Tem aqui a continuação, aqui é um outro projeto, e tem aqui a continuação. Se tiver só os campos de assinatura numa página sozinha, vai ficar em pendência, porque como que a gente vai garantir que ele está assinando o que está sendo apresentado antes? Então, não posso, de maneira nenhuma, deixar desmembrado os campos de assinatura do texto do TCLE. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Deixa eu parar um pouquinho. Até aqui alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, Karina. Pode falar. E no caso de uma pesquisa online, como a gente faria com essas assinaturas? Eu vou falar mais para o final da palestra, Marina. Ah, perfeito. Obrigada. Tá bom? Imagina. É uma boa pergunta essa, Marina. E, pessoal, independentemente da forma de obtenção do TCLE, que eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a Marina está fazendo a pergunta, como é que eu vou obter o meu TCLE? Independentemente de que forma, do que você vai fazer, precisa ter todos esses passos que eu falei para vocês até agora, tá? Ah, é presencial, é online, é por telefone, independentemente da via de obtenção, tudo isso que eu falei até agora tem que constar no TCLE, ok? A resolução 466 de 2012, ela só me dava a opção de obtenção física do TCLE. A partir da 510 que eu tenho algumas outras opções, eu já vou falar para vocês. Certo? Até aqui. Por onde que eu começo a operacionalizar? Quais são os principais aspectos que tem que abordar do TCLE? Ficou claro? Oi, Cá, você está aqui? É a Karininha. Eu tô, Casinha, tô aqui te escutando. Um beijo. Beijo. Tudo certo até aqui, pessoal? Pode falar, Carla. Karina, boa tarde. Eu tenho uma dúvida sobre o TCUD para casos quantitativos, né, que a gente vai buscar em banco de dados. Se eu precisaria pedir a aprovação de caso a caso. O que vocês vão fazer, Carla? Só para eu entender. Na realidade, eu estou fazendo algumas pesquisas ao mesmo tempo, mas nesse caso eu vou precisar fazer pesquisa de dados num banco de uma delegacia. E meio que exigiram que a gente tivesse o TCUD, né, que é para o uso de dados. Mas Entendi. é uma pesquisa quantitativa, então vamos dizer que a gente tem aí um banco de dados com 150 casos, eu teria que procurar pessoa a pessoa para o TCUD? Ô, Carla, eu não. Essa situação para mim é nova, tá?
mas eu penso que vocês teriam que aplicar só para o diretor do presídio. É presídio, né, que você falou? Delegacia? É, da delegacia. Uhum. Então, é dados de quem que vocês vão coletar? De quem passou, de presidiário que passou pela delegacia, é isso? Só para eu entender. Isso, a gente está tentando estudar perfil de agressor nessa pesquisa, né? E, além do termo de consentimento, eles pediram para a gente fazer também o TCUD, mas aí, como é quantitativo, o volume é muito grande para a gente ter esse termo. Entendi. Mas se já foi uma orientação do serviço, Carla, então vocês vão ter que fazer, Uhum, né? entendi. Tá certo, desculpa, eu não sei se Imagina. era do perfil. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta até aqui ou podemos ir por termo de assentimento? Então, vamos. Vamos lá. Antes de falar do termo de assentimento, pessoal, tem a questão do termo de consentimento livre e esclarecido para juízes, tá? Teve uma época na escola de enfermagem que é assim, é sempre praxe, né? Pelo menos eu, no meu grupo de pesquisa, a gente elabora um instrumento de caracterização sociodemográfica e clínica e depois passa para os colegas darem uma olhada para fazer a validação de face e conteúdo. Não é um estudo metodológico. Eu não estou validando nenhum construto, eu só quero, assim, que pessoas que também estudam as mesmas coisas que eu, ou coisas semelhantes, olhem para ver se não ficou faltando nada, né? Teve uma época que, para esse tipo de estudo, era exigido o TCLE dos juízes, na escola de enfermagem. No HC, nunca foi exigido um termo para esse tipo de participação. Eles entendem que é uma etapa metodológica, tá bom? Atualmente, a escola de enfermagem não pede mais também. Só pede no caso dos estudos metodológicos, aqueles estudos que você vai fazer a validação de uma escala, de um construto, que faz parte, né? Vai ter uma hora lá que você vai sentar com os juízes para fazer, para chegar na versão consensual. Nesse caso, vocês precisam desenvolver um termo de consentimento livre e esclarecido. E aí deixar bem claro no cabeçalho que esse termo é para os juízes, porque depois, uma próxima etapa é aplicar o instrumento no paciente, aí vai ter que ter um outro termo para o paciente, tá certo? Então, só reforçando que quando a gente vai fazer a validação de face e conteúdo de um instrumento de caracterização sociodemográfica e clínica, não é necessário um TCLE para esses juízes. Um estudo metodológico, eu vou validar uma ferramenta, eu vou validar um construto, aí eu preciso fazer. Vai ter que ter o termo dos juízes e depois o termo dos pacientes. E em estudos experimentais, pessoal, é mais raro, é menos frequente a gente ver estudos experimentais na escola de enfermagem, tá? Quando eu digo experimentais, é no sentido assim, ó, de novos procedimentos, novos medicamentos, tá bom? Além de tudo aquilo que eu falei antes para vocês, do como operacionalizar, como fazer o TCLE, além de tudo aquilo, nesses estudos experimentais, nós temos a obrigação, quando pertinente, de explicar métodos terapêuticos alternativos, se eles existirem. Então, se você vai tentar, você está testando um novo procedimento, mas já existe na literatura um procedimento que é padrão ouro. O paciente ele tem que saber, ó, para tratar a tua doença, já existe esse tratamento, que ele é padrão ouro, só que a gente quer testar um novo no senhor. O senhor aceita? Ele tem que saber, obrigatoriamente. Se já existe um método que ele já está validado, que já está consagrado, ele tem que saber que ele vai optar se ele vai querer passar pelo outro procedimento ou ser submetido naquele procedimento que já está validado no meio científico, tá bom? Se não tiver você vai colocar que não existe métodos terapêuticos alternativos. Esclarecer, quando pertinente, a possibilidade da inclusão do participante em grupo controle ou placebo, e explicando claramente como que isso é feito, que isso é um sorteio. Então, se você está trabalhando com placebo, tem que estar muito claro para o paciente, ó, você vai ser sorteado e você vai poder receber ou não o princípio ativo do medicamento, por exemplo, tá? E não é você que vai escolher se você vai receber o princípio ativo ou não. É sorteio, tá bom?
Não exigir do participante da pesquisa renúncia ao direito da indenização por dano. Foi o que eu disse para vocês. A gente pode até não ter um programa de indenização, mas se a pessoa se sentir prejudicada, ela vai entrar na Justiça do Brasil, tá bom? E uma questão que eu acho que é super importante vocês saberem, quando a gente tem um estudo experimental com um novo medicamento, após confirmada a eficácia, todos os pacientes do grupo placebo recebem o princípio ativo que estava sendo investigado, tá bom, pessoal? Isso daqui é uma obrigatoriedade do Brasil, eu acho bem bacana, assim, a gente falar, porque não são todos os países que têm como regra essa questão, tá? Após comprovada a eficácia, o grupo placebo recebe o princípio ativo. Isso aconteceu agora com a vacina da Covid, né? Enquanto estavam correndo os testes, tiveram pessoas que receberam placebo, tiveram que receber o princípio ativo. Assim que foi validada, todo o grupo placebo foi chamado e recebeu a vacina. De TCLE, da elaboração do TCLE, era isso. Agora eu vou falar um pouquinho da elaboração do termo de assentimento livre e esclarecido, pessoal. Então, o que é o termo de assentimento? Ele é um documento que a gente vai elaborar para um menor de idade, tá bom? Ou para legalmente incapazes, ó. É um documento elaborado em linguagem acessível para menores ou para legalmente incapazes, por meio do qual, após participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, eles vão dizer se aceitam ou não participar da pesquisa. Além do termo de assentimento, então, se eu estou fazendo uma pesquisa com menor de idade ou legalmente incapaz, eu vou precisar fazer o termo de assentimento e o termo de consentimento do representante legal, tá? Isso aqui está lá na resolução. Né? Então, se eu estou trabalhando com menores ou legalmente incapazes, obrigatoriamente eu tenho que elaborar um termo de assentimento e um termo de consentimento para o responsável. O que é, então, assentimento? É ação ou efeito de concordância, anuência, né? O assentimento, ele deve ser assinado pela criança e vai demonstrar que a criança está cooperando na pesquisa. E, como eu já falei, ele não substitui o TCLE do responsável. E aí, gente, acaba aí a parte de assentimento, a hora que a gente vai na resolução 466 de 2012. E sempre me intrigou, eu falava assim, gente, assentimento criança assinar, né? A partir de quando? Aqui, ó, as perguntas que daí vem na cabeça, porque isso não está na resolução 466. A partir de que idade, o que deve conter, como ser compreensível, quem é o responsável legal? A hora que você olha lá o menor, quem é o responsável legal? E aí, no ano de 2020, nós tivemos um evento pelo programa de enfermagem de pós-graduação fundamental, e nós tivemos a participação da professora Ivone Evangelista Cabral. Ela é membro da CONEP, E então, eu peguei e tirei todas as minhas dúvidas, tá? Por isso que eu coloco aqui ela como a referência, porque foi nesse dia que ela me sanou as dúvidas. Então, eu perguntei a partir de qual idade deve-se elaborar o termo de assentimento, né? Para as crianças de 6 a 11 anos e para o adolescente de 12 a 17 anos, tá certo? Então, criança, a partir de 6 anos de idade, já deve ser elaborado o termo de assentimento livre e esclarecido. E aí, o que deve conter? Como que deve ser compreensível, né? Tem que ter todos os elementos do termo de consentimento livre e esclarecido. Só que tem que ser numa linguagem que a criança ou o adolescente vai entender, tá, pessoal? Para quem não trabalha com criança, acha isso muito complicado. Mas, por exemplo, nós temos na escola professores que trabalham e, com a experiência, com uma pesquisa atrás da outra, eles não têm muita dificuldade em fazer o termo de assentimento livre e esclarecido. Eu lembro uma vez que eu peguei um projeto lá no HC para avaliar, porque eu participei do comitê de ética do HC, tá, pessoal? Não da escola. O termo da criança era tudo desenhadinho, era tudo desenho. Tinha um outro que parecia uma história de quadrinhos, então existem várias maneiras, tá bom? De ser feito. O termo de assentimento livre e esclarecido. E aí, quem é o responsável legal? Eu sempre ficava me perguntando, eu vinha dar essa palestra, todo mundo me perguntava quem é o responsável legal, e eu nunca sabia responder. Aí, nessa palestra da professora Ivone, ela disse que o responsável legal,
é aquele que documentalmente responde pelo menor, tá? Então, vocês veem que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Aí ela deu alguns exemplos, a mãe adolescente. Você quer fazer uma pesquisa com o recém-nascido dessa mãe adolescente. Você vai ter que fazer o termo para o responsável legal dessa mãe adolescente e o termo de assentimento para a mãe adolescente, tá? Pessoas privadas de liberdade. Um termo para o diretor da instituição e o termo de assentimento para a pessoa privada de liberdade, tá certo? Essas questões, assim, ó, de responsáveis legais, acho que tem uma coisa que eu vou até parar aqui um pouquinho. Eu não falei lá no começo, que eu acho que vale um pouco a discussão. Nós temos a CONEP, que é o centro maior, que fica lá em Brasília, e nós temos os comitês de éticas espalhados pelo Brasil, tá? O que rege a CONEP é a resolução 466 de 2012, ela é a resolução mãe, tá? O comitê de ética, a mesma coisa, 466 de 2012, a 510, tem outras resoluções também, viu, pessoal? Não para por aí. Mas o que vocês têm que saber? O comitê de ética, cada comitê de ética tem seu regimento interno, tá? Então, algumas condutas que a escola de enfermagem toma diferem do comitê de ética do HC, por exemplo. Por quê? Está previsto, eles têm essa autonomia. É interna, sabe? É o regimento interno do comitê de ética. Então, quando eu vou me filiar a uma instituição, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tomar ciência desse regimento interno. Porque pode ser de um... Lógico que não vai ferir eticamente nada, mas tem algumas coisas que diferem de um comitê de ética para o outro. E uma outra coisa também, pessoal, o comitê de ética, ele também tem a obrigação de educação. Então, vamos supor que você está numa pesquisa, que você não sabe direito quem é o responsável legal, está meio com dúvida, vocês podem ligar e pedir informações para o presidente do comitê de ética, tá? Quando eu trabalhava no HC, com a doutora Márcia, não sei se ela ainda que está lá, ela era coordenadora do comitê de ética. De 15 em 15 dias, ela tirava uma tarde para atender dúvidas. Então, a gente agendava, o pesquisador ia lá e tirava todas as dúvidas que ele tinha com ela, tá certo? Então, é importante que vocês saibam que, às vezes, uma conduta que é tomada no comitê de ética lá de Paraíba difere um pouco da conduta que é daqui da escola de enfermagem, que difere do Hospital das Clínicas. Por quê? É previsto que todo comitê de ética tem esse seu... essas suas, vamos chamar assim, as regras, tá certo? É um regimento interno. Cada comitê de ética tem o seu regimento interno. Sem ferir a resolução 466 de 2012, mas algumas coisas podem diferir de um comitê para o outro. Tá bom, pessoal? Eu acho que isso é muito importante, que senão, eu tô aqui falando tudo isso aqui de representante legal, nananã, vocês vão bater em um comitê de ética que eles não vão ter esse entendimento. Daí a importância da gente conhecer, então, o regimento interno de cada comitê de ética, tá? O do nosso comitê de ética, todo aluno que é aluno de graduação da escola de enfermagem, ou de mestrado ou de doutorado, é no nosso comitê de ética que vai entrar para ser avaliado, independentemente de onde que vai ser desenvolvida a pesquisa. Se a gente for falar em instituição de saúde, tá? Você vai entrar aqui, então... No site da escola, tem lá na parte de pesquisa, tem o comitê de ética, lá tem um regimento interno do nosso comitê de ética, ok? Então, vamos lá, que hoje já são 3h15. Vamos lá. Pronto. Então, eu estava falando, né, do termo de assentimento livre e esclarecido. E quando é uma criança de abrigo designada para a família substituta? Olha para vocês verem onde que vai. O termo ele é feito para a vara da infância, da juventude, e o termo de assentimento para a família substituta e para a criança. Então, vocês veem que a coisa é mais, né? E a criança que já foi de abrigo, mas agora ela está com a família que possui a guarda. Aí você vai fazer o termo para aquele da família que documentalmente detém a guarda do menor e o termo de assentimento para o menor. E, por fim, criança de abrigo, é o TCLE para o diretor do abrigo e o termo de assentimento para a criança. Eu acho que vai um pouco no que... Eu não estou apresentando, né, gente? Não estou. Eu acho que vai um pouco no que a Marina... Foi a Marina, não foi? Não, foi a Carla. Não é termo de assentimento, mas é mais ou menos nesse sentido. Tem algumas questões que aí a gente vai ter que seguir o que o serviço
nos solicita. Deu para entender? Carla, foi a Carla, né, que fez. Foi, deu sim. Obrigada. Você viu como que é complicado? A gente nem... Quem que já tinha parado para pensar nisso daí, né? Então, vai muito de acordo com o local também. Agora, eu vou falar com vocês um pouco sobre as formas de obtenção do TCLE, que é um pouco que mais uma menina também já tinha perguntado, tá? Independentemente da forma que eu vou obter o TCLE, precisa conter tudo aquilo lá que eu já contei para vocês, tá? A Resolução 466 de 2012, então, do ano de 2012, ela obrigatoriamente obrigava ficou feio, né? Obrigatoriamente, nós teríamos que rubricar todas as páginas e assinar ao final do TCLE. Tem isso também, a Resolução 466 fala que se tiver mais de uma página, rubrica que nem um documento, gente. Rubrica todas as páginas e no final assina as duas vias, tá? Em 2016, com a criação da Resolução 510, que abriu a possibilidade de obtenção de TCLE de forma não presencial, tá, pessoal? Então, eu acho que muitos não conhecem essa resolução, ela já está vigente desde 2016, acho que só veio à tona depois com a pandemia, tá? Antes disso, era muito difícil, porque você obrigatoriamente tinha que obter de forma presencial, ou solicitava a dispensa do TCLE, quando fosse justificável, tá bom? Então, a resolução a resolução 510 dispõe sobre normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos vão envolver a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta resolução. De tudo isso aqui que está falando, o que tem que ficar claro para nós? A partir da Resolução 510, que a gente pode obter o TCLE de forma não presencial. E o que traz a resolução? Ó, o processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e esclarecido pode ser realizado por meio de sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras formas que se mostrem adequadas, devendo ser consideradas as características individuais, sociais, econômicas e culturais da pessoa, ou grupo de pessoas participantes. Então, pessoal, a partir daqui, ó, ele já fala que eu posso obter o TCLE por uma expressão oral, escrita, que já era da forma da 500 e da 466, língua de sinais ou de outras formas que se mostrem adequadas, tá? O registro do consentimento, a resolução traz, é o meio pelo qual é explicitado o consentimento livre e esclarecido do participante, sob a forma escrita, sonora, imagética ou em outras formas que atendam às características dos participantes de pesquisa, tá? E uma outra questão que essa resolução traz, que, assim, também era um nó para a gente, vamos supor, eu fui lá e eu convidei o paciente para fazer parte da minha pesquisa, o paciente que vai fazer cirurgia cardíaca. Eu leio o termo inteirinho para ele aceita participar, só que ele fala assim, eu não sei assinar. E aí, como que eu saio dessa situação? Isso não é abordado na Resolução 466 de 2012. Não é abordado. Na Resolução 510, existe esse parágrafo, ó. Nos casos em que o consentimento ou assentimento livre e esclarecido não for registrado por escrito, o participante poderá ter acesso ao registro... Opa, eu inverti a bola, mas depois eu falo. Eu já vou voltar aqui. Essa resolução, ela me traz assim, ó. Eu posso obter a assinatura de uma testemunha imparcial, só para eu terminar meu raciocínio, tá, pessoal? Então, eu tô lá, o paciente, eu li todo o termo de consentimento livre e esclarecido para ele, aí eu vou pedir para ele assinar e ele fala, eu não assino. Aí eu posso chamar o técnico de enfermagem, leio novamente o termo de consentimento livre e esclarecido na íntegra, o paciente fala em voz alta, eu aceito participar da pesquisa, e aí o técnico de enfermagem assina pelo paciente. Essa resolução, ela me dá essa possibilidade, tá bom? Voltando, então, um pouquinho aqui, né, das formas que pode ser obtida, no caso que o consentimento ou assentimento não for registrado por escrito, o participante ele poderá ter acesso ao registro do consentimento ou do assentimento sempre que solicitado.
Então, a gente tem que se organizar assim, ó, não vai ser de forma escrita, mas de que forma que eu vou obter? E ele pode ter acesso a esse registro, tá bom? É aqui, ó, que eu botei, que eu falei na frente, ó, da resolução 510. A obtenção do consentimento pode ser comprovada também por meio de testemunha que não compõe a equipe de pesquisa e que acompanhou a manifestação do consentimento. Eu acho que muitos que trabalham com pacientes com baixa escolaridade, com mais idade, pode acontecer isso, né? E a resolução a 466 não falava nada disso, veio com a 510. Então, eu posso pegar a assinatura, né, o consentimento de uma testemunha. Bom, pessoal, e aí? Com a chegada da pandemia, foram criadas novas demandas, né? E, para isso, novas orientações. Uma delas foi essa Carta de Brasília, de 9 de maio de 2020, tá? Nela tem orientações para a condução de pesquisas e atividades do CEP durante a pandemia provocada pelo coronavírus. Aí aqui está falando que ela vai trazer algumas orientações, né? E aí, ela também traz, mais especificamente, orientações para obtenção do consentimento em estudos da área biomédica relacionadas à Covid-19. Então, essa daqui é de 2020, tá? O que traz essa Carta de Brasília? No caso de pacientes graves, e aqui, pessoal, agora observem que é especificamente Covid-19, tá bom? No caso de pacientes gravemente enfermos e internados em UTI, impossibilitados de consentir, deve-se realizar a tomada de consentimento dos responsáveis legais. Então, já tem uma nova normativa. Paciente com Covid, impossibilitado de consentir, a gente tem que pegar o consentimento do responsável legal. Em ensaios clínicos, a realização do consentimento exclusivamente a posteriori não é adequada. Por quê, pessoal? Em ensaio clínico, muitas vezes, até o paciente acordar, ele já foi submetido à intervenção. E se ele não quisesse? Então, não era desejável esse tipo de consentimento a posteriori. Colocar o paciente no teu projeto de pesquisa, quando ele não tem a capacidade de falar se quer ou não participar de um estudo clínico, porque ele pode ter recebido já a intervenção e depois, lá adiante, não tem como você retirar, muitas vezes, a intervenção. Certo? E aí, ele também traz, nesse momento particular, algumas formas alternativas de obtenção do TCLE. Isso aqui é essa Carta de Brasília, aqui ainda de 2020, tá? Quais são? Encaminhamento do consentimento por meios digitais, com devolução do documento devidamente assinado em cópia digital, consentimento em plataforma eletrônica, consentimento gravado por telefone ou aplicativo de comunicação. Então, essa carta, eu sugiro para quem estiver fazendo pesquisa com pacientes COVID, que leia essa carta, tá bom? Que ele me traz alternativas de obtenção do TCLE, que não necessariamente, então, a escrita, tá bom? As formas alternativas de consentimento, elas devem estar descritas no projeto de pesquisa, viu, gente? Tem que estar ricamente descrita, detalhadamente, passo a passo, como é que vocês vão fazer para obter, se não for por escrito, tá bom? Independentemente da forma de consentimento, caberá ao pesquisador manter em seus arquivos a comprovação do consentimento, seja por via digital, eletrônica ou gravada. Então, logo seja possível, a equipe também deverá tomar o consentimento dos responsáveis legais em meio físico, tá? Eu estou com um aluno de doutorado que está fazendo pesquisa por telefone. Então, o que ele faz? Ele liga, fala da pesquisa, né? Aí agenda uma data. No dia que a pessoa vai responder, ele lê todo o termo de consentimento livre e esclarecido e pergunta, a senhora aceita participar da pesquisa? A pessoa vai falar que sim ou que não. E vai ficar gravado. Ele tem um programa no computador e fica gravado, tá bom? Eu vou ter que guardar por 5 anos o consentimento desse participante. Deixa só eu passar, depois eu venho aqui na dispensa. E também pensando na questão de meios digitais, de formas alternativas de se obter o TCLE de forma remota, em 2021, a Conep soltou esse ofício circular, que chama assim, ó, Orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. Vocês podem ver que vai evoluindo.
a carta de 2020 falava especificamente do paciente COVID. Agora a gente já tem um passo a mais, orientações de toda a natureza para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual. Então, não obrigatoriamente só a obtenção do termo, enfim. Quem está fazendo pesquisa também de forma não presencial, eu sugiro a leitura desse ofício circular também, tá? Aí eles começam, toda a resolução começa, né, trazendo as definições. Então, o que a Conep, em 2021, disse que entende por meio ou ambiente virtual? Aquele que envolve a utilização da internet, como e-mail, sites eletrônicos, formulários disponibilizados por programas, etc., do telefone, ligação de áudio, de vídeo, uso de aplicativos de chamada, assim como outros programas e aplicativos que utilizam esses meios. O que entende por forma não presencial? O contato realizado por meio ou ambiente virtual, inclusive telefônico, não envolvendo a presença física do pesquisador e do participante. Entende-se ainda por dados pessoais, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, tais como números de documentos, de prontuário, etc. Dados pessoais sensíveis, origem racial, religião, política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, enfim. Essa carta, ela vem trazendo várias definições que a gente tem que levar em consideração quando vai fazer um projeto de pesquisa com alguma etapa no meio virtual, tá? Com relação à submissão do protocolo do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética, o pesquisador deverá apresentar na metodologia do projeto a explicação de todas as etapas, todas as fases não presenciais do estudo, enviando, inclusive, os modelos de formulários, termos e outros documentos que serão apresentados ao candidato a participante da pesquisa. Tá certo, pessoal? Então, tem que estar tudo... Vocês observam que essa carta, ela já traz orientações para além do TCLE. Ela já está também trazendo coisas relacionadas ao projeto de pesquisa, tá? O pesquisador deverá descrever e justificar o procedimento a ser adotado para obtenção do TCLE, bem como o formato de registro ou assinatura do termo que será utilizado. Então, por exemplo, nesse projeto desse doutorado do meu aluno, eu tive que escrever lá na metodologia que a forma de registro do aceite do TCLE se deu após a leitura na íntegra do TCLE e a pessoa dizendo que concordava em participar, e que isso ia ser gravado e ia ficar salvo no computador, tá bom? Caberá ao pesquisador destacar, além dos riscos e benefícios relacionados com a participação na pesquisa, aqueles riscos característicos do ambiente virtual, meio eletrônico ou atividades não presenciais, em função das limitações das tecnologias utilizadas. Adicionalmente, devem ser informadas as limitações dos pesquisadores para assegurar total confidencialidade e potencial risco da sua violação. Então, pessoal, para aquele projeto que vai ser desenvolvido em alguma etapa virtual, além do risco inerente da participação na pesquisa, a gente tem que elaborar o risco que é característico do ambiente virtual. E aí você tem que conhecer muito bem esse seu ambiente virtual para você saber qual que é o possível risco, tá? A Karina está aqui, a professora Karina Dalsasso, ela sabe que eu sou um 0 à esquerda, 1 não, 2 à esquerda, com ambiente virtual. Então, não é, Cá? Ai, Cá, olha, vou te falar, assim, a gente tem que pensar bastante, ainda mais com a nova lei de proteção de dados, a gente precisa se preocupar bastante, porque não basta achar que vai fazer um trabalho, vai deixar numa nuvem, e aí você vai ter total segurança, porque a nuvem, ela pode ser, sei lá, hackeada por alguém, então a gente precisa ter muitos cuidados. Então, tudo que você está trazendo, Cris, ou Cá, faz a gente pensar bastante nessas coisas. Então, menina, vamos se ajudando, né, Cá? Isso, exatamente, que nem ela fala de nuvem, nuvem para mim é a nuvem que está no céu, que está carregada aqui na minha casa hoje, inclusive. Não sei mexer na nuvem, gente, mas isso é importante, porque não é só pensar assim, ó, resolveu meu problema. A resolução 410 resolveu, depois a carta de 2020 e a de 2021. Não, se você vai trabalhar com isso, quais são os possíveis riscos, tá? E daí depende de cada pesquisador. De cada pesquisador e do meio que está sendo utilizado para obtenção, né? E aí, meninos,
O convite para participar da pesquisa não deve ser feito com a utilização de listas que permitam identificar os convidados, entendeu? Então, vai ser por e-mail, tem que ser e-mail por e-mail. Você não pode receber um convite com uma lista de pessoas que serão convidados. Isso tem que tomar atenção. Qualquer convite individual enviado por e-mail só poderá ter um remetente e um destinatário, ou ser enviado na forma de lista oculta, tá? Tudo isso tem que pensar. Qualquer convite individual deve esclarecer ao candidato a participantes da pesquisa que, antes de responder as perguntas do pesquisador, que serão disponibilizadas, né, no ambiente não presencial, será apresentado o TCLE para sua anuência. Então, tem que estar claro que, antes de responder as perguntas, vai ser apresentado o TCLE e ele tem que concordar em participar, tá? Quando a coleta de dados ocorrer no ambiente virtual, na modalidade de consentimento ou TCLE, o pesquisador deve enfatizar a importância do participante de pesquisa guardar também em seus arquivos uma cópia do documento eletrônico, tá? Isso eu acho super complicado. Eu fico pensando como que vai fazer, né? Porque, assim, presencialmente, ele vai lá com o documento dele físico. Mas essa carta, olha para vocês verem, se não aperta sem abraçar. O pesquisador enfatiza a importância do participante guardar em seus arquivos uma cópia do documento eletrônico, tá certo? Aí tem que pensar certinho como é que a gente vai enviar um documento eletrônico para esse paciente poder guardar, fazer a guarda do documento. Deve-se garantir ao participante o direito de acesso ao teor do conteúdo do instrumento, tópicos que serão abordados antes de responder as perguntas, para uma tomada de decisão informada. O que é isso aqui? Ó? Primeiro, ele fala, ó, garantir que ele tenha conteúdo, acesso ao teor do conteúdo do instrumento, tópicos. O que é isso daqui? Nada mais é. Lembra lá no meu termo de consentimento, a hora que eu estava falando como é que a gente faz? Que eu fui explicar para ele que eu ia fazer perguntas com relação ao que estressou ele durante a estadia dele na UTI? É mais ou menos isso, tá, pessoal? Porque daí, ó, o participante só vai ter acesso às perguntas depois que ele deu o consentimento. Mas antes disso, ele precisa minimamente ser informado do que vai ser perguntado, tá bom? Não é porque a gente está no ambiente virtual que a gente vai passar essa etapa. Caberá ao pesquisador muita coisa, vocês estão vendo, né, gente? Tanta coisa que cabe ao pesquisador. Conhecer a política de privacidade da ferramenta. Isso aqui, ó, que é extremamente importante. Dependendo do meio que vocês forem utilizar, é obrigação do pesquisador conhecer toda a política de privacidade da ferramenta que você vai utilizar, tá? Quando a coleta de informações pessoais, mesmo que por meio de robôs, e o risco de compartilhamento dessas informações com parceiros comerciais para oferta de produtos e serviços de maneira a assegurar os aspectos éticos, tá? Então, daí a importância, a partir do momento que vocês delimitaram como é que vai ser obtido o consentimento, qual que é a política de privacidade dessa ferramenta. Deve ficar claro para o participante da pesquisa no convite que o consentimento será previamente apresentado, e caso ele concorde em participar, será considerado anuência quando responder ao questionário ou formulário, entrevista de pesquisa. Muitas pessoas que estão fazendo pesquisas em meio virtual apresentam o TCLE, aí a primeira pergunta é, você aceita participar da pesquisa? Ele clicou no sim, é o consentimento, é uma maneira também, tá? Eu não consigo trazer muitos exemplos, pessoal, porque como eu falei para vocês, essa parte de virtual não é o meu forte, mas eu acho que já é importante vocês saberem que existem a resolução e essas duas cartas que podem amparar um pouco vocês na tomada de decisão, né? Caberá ao pesquisador explicar como serão assumidos os custos diretos e indiretos da pesquisa, quando a mesma se der exclusivamente com a utilização de ferramentas eletrônicas, sem custo para o seu uso ou já de propriedade do mesmo. Então, a gente também tem que informar como que serão assumidos se tiver esses custos, ok? O convite, olha quanta coisa a gente tem que pensar, gente, não é só o TCLE. O convite para participar da pesquisa deverá conter obrigatoriamente o link para o endereço eletrônico ou o texto com as devidas instruções de envio, que informem ser possível, a qualquer momento e sem nenhum prejuízo, a retirada do consentimento da utilização dos dados do participante. Nestas situações, o pesquisador responsável fica obrigado a enviar ao participante de pesquisa a resposta de ciência
do interesse do participante em retirar o seu consentimento. E nos casos que não for possível a identificação do questionário para fazer exclusão, o pesquisador deverá esclarecer a impossibilidade de exclusão dos dados da pesquisa. Então, aí a pessoa que vai optar. Bom, tem, não sei, gente, uma pesquisa que não é possível identificar quem que me respondeu. Vai ter que estar lá no termo de consentimento. Se o senhor desistir de participar, não será possível, nananana. Aí ele vai falar, eu quero ou não quero participar, tá bom? Peraí, é muita coisa, né, gente? Deixa eu ver que horas são, 20 para as 2. Essas duas cartas, elas estão recheadas de informação. Eu tentei fazer, assim, abordar o que é mais importante, tá? Como eu disse, eu não tenho experiência com pesquisas virtuais, mas existem esses documentos. Então, quem for fazer pesquisa em ambiente virtual, obrigatoriamente vai precisar ler essas cartas, sim, tá certo? Alguém quer comentar alguma coisa? A última coisa que eu vou falar é a dispensa do TCLE, tá bom? Karina, boa tarde. Eu coloquei uma dúvida lá no chat, mas vou fazer novamente, que eu acho, com certeza você não viu. Quando você falou lá na parte do TCLE para juízes, a minha pesquisa é uma parte de desenvolvimento e validação de um aplicativo. Tá. Nesse caso, eu posso considerar a dispensa para eles ou não se aplica? Não, porque o produto da tua pesquisa, eles estão diretamente relacionados, né? São eles que vão validar a sua ferramenta. Então, para eles, é um estudo metodológico, você precisa sim fazer, tá bom? O TCLE para eles. Outra dúvida, quando você estava falando da questão quando o participante da pesquisa, ele não tem como assinar, porque ele não sabe assinar, e que a gente chama um técnico, por exemplo, e faz a leitura, e o técnico vai assinar, nesse caso, a gente tem que gravar essa leitura? Não precisa. Pela resolução, já é o suficiente você fazer a leitura na íntegra, na frente do técnico, ou de quem seja, faz a leitura na íntegra, ao final você pergunta para o participante, o senhor aceita participar? Ele dizendo que aceita, o técnico vai lá, coloca P/ no nome do participante, põe o nome dele, assina e data. Não precisa gravar. Tá, obrigada. De nada. Pode falar, Tatiana. Karina, tem uma dúvida em relação ao TCLE, por exemplo, em coletas, né, que seja de modo híbrida, tanto presencial quanto, né, remota. Nesse caso, eu deveria fazer dois TCLEs ou num TCLE eu já explicar a parte do remoto? Como que eu poderia fazer nesse caso? Se você conseguir elaborar um único termo que contemple todas as informações, você pode. Agora, se você achar mais fácil elaborar um para o que é presencial e um para o que é remoto, também não tem problema. Aí vai muito, assim, do que você conseguir desenvolver mesmo, tá? Não tem uma regra, tá bom? Então, assim, de repente você consegue colocar todas as informações em um só e usar o mesmo tanto para o presencial quanto para o virtual. Eu tô com uma aluna que ela tá de doutorado, a gente só ia fazer coleta em rede social, pacientes com valvopatias, tá, que foram submetidos ao tratamento cirúrgico. Ela encontrou umas redes sociais que são, não sei se pode chamar privado, mas são grupos fechados. Ela pediu para participar, eles aceitaram a participação dela, tá? Então, a coleta ia ser só nessas redes sociais. Aí, no exame de qualificação dela, foi sugerido que fizesse coleta presencial também, porque assim, é a validação de um instrumento que avalia a qualidade de vida. Daí né, questionou-se, mas se você fizer toda a coleta remota, será que ele vai ser válido depois para o presencial? Nesse caso, nós tivemos que fazer um novo TCLE. Eu não consegui, nem ela, elaborar em um único termo as informações para caber assim, sabe? Que tem uma parte que está sendo elaborada aqui e outra lá. Tá? Consta no termo assim, que parte está sendo coletado presencialmente e parte via remota. Consta. Mas a gente teve que fazer um novo termo, porque eu não consegui achar uma maneira
de ficar claro um único só. Não, entendo. Sim, porque são particularidades, né, das duas Sim, vias. sim. Então, essa era a minha dúvida, se realmente a gente teria que fazer 2 termos ou é obrigatório fazer um termo só. Não, Mas eu já acho que é até consegui mais saber. fácil, porque assim, ó, a forma de obtenção é muito diferente, né? O que é remoto, você vai ter que explicar tudo direitinho, onde ele tem que clicar, não. O presencial não vai ter isso. Aí que a gente Isso. achou a dificuldade. Então, assim, foi muito mais fácil para nós fazer 2, elaborar 2, do que tentar fazer um só. Tá bom, muito obrigada. E nada. Pode falar, Cá. Ô, Ká, então assim, quando a gente está desenhando o nosso projeto, que vai mandar para o comitê de ética, vamos supor que na minha pesquisa eu estou fazendo um estudo metodológico, onde eu vou ter validação por juízes e pela população-alvo de uma determinada coisa, eu posso citar, então, que eu vou seguir lá no método, que eu vou seguir as 2 resoluções, a 466 e a 510? Deve, Tá. cara. A 466, ela tem que aparecer sempre. Ela é a carro-chefe. Se existe a previsão de qualquer de obtenção do TCLE de forma não presencial, aí eu tenho que citar a 510. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Imagina. Maravilha, Ká, obrigada. Mais alguma coisa ou podemos ir para a finalização, que é a dispensa do TCLE? Que existem aquelas situações que não é possível a obtenção do TCLE, né? Deixa eu falar, gente, que já são 15 para as 2, eu sei que tem... Então, pessoal, existem algumas situações em que não é possível a obtenção do TCLE. Então, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar a dispensa, tá? E é um documento mesmo que eu vou fazer, tá bom? Então, nos casos em que seja inviável a obtenção do TCLE, a dispensa deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável, para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento. O que acontece? Muitas vezes, o pesquisador já coloca lá no método, por ser uma revisão de prontuário, não tem TCLE. O teu projeto vai voltar com pendência, porque a gente tem que avaliar que prontuário que é esse. Primeiro exemplo, paciente que tem hepatite, a Karina que está aqui, que sabe melhor do que eu. A doutora Márcia Guimarães, cá, ela foi a coordenadora do Comitê de Ética lá do HC, na época que eu trabalhava lá. Aí, sim, o que ela falava? Esse paciente que tem hepatite, ele volta sempre para o hospital. Eu acho que é uma vez por semana, se não é uma vez a cada 2 semanas. Ele é um controle muito rigoroso, esse paciente. Então, se você for fazer um projeto de pesquisa envolvendo esses pacientes, você tem como ativamente buscar e pedir o consentimento dele para você analisar o prontuário dele. Diferente, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer o perfil de pacientes que foram a óbito após o transplante renal, tá? Se a gente for pensar, responsável legal, a pessoa que já foi a óbito, essa é uma justificativa, tá? Como a pessoa já foi a óbito, a dificuldade da obtenção do consentimento do responsável legal, você solicita dispensa. Vocês conseguem ver a diferença de um caso e de outro? Os pacientes de cirurgia cardíaca, a maioria vem para o HC encaminhado para a cirurgia. Aí passa em acompanhamento por uns 2, 3 meses no pós-operatório e depois ele é contra-referenciado para o serviço de origem dele. Ele volta para o postinho de saúde, de Sertãozinho, da Redondeza. Vocês conseguem entender? É um paciente que ele vai fazer a cirurgia cardíaca, ele fica lá o tempo de observação, que em torno de 3 meses, mais ou menos, e depois ele tem alta do serviço de saúde, do HC. Ele volta para o serviço de saúde, para o postinho da cidade dele. Aí, como que eu vou fazer para conseguir a assinatura desses pacientes? Uma vez eu precisei fazer uma dissertação de mestrado, que a gente investigou as principais complicações no pós-operatório imediato, que foi por meio de prontuário. E eu solicitei a dispensa com essa justificativa. O paciente ele não permanece sendo acompanhado no hospital. Ele é referenciado, ele faz a cirurgia, ele fica em torno de 3 meses sendo acompanhado, e depois ele é contra-referenciado lá para a cidade dele. É lógico que tem aquele paciente que já é paciente do HC, mas é a minoria. A gente nem imagina, né? Mas é a minoria, pelo menos no meu caso.
Daí também a importância de eu conhecer a população que eu vou estudar, né? E nesses casos, então, gente, eu não vou chegar falando para o comitê de ética que eu não vou fazer o TCLE de jeito nenhum. Eu vou solicitar a dispensa, tá? Como que eu faço? Eu pego, vou fazer um documento mesmo, um ofício, vou colocar o meu nome, o título da pesquisa e a justificativa para a solicitação da dispensa, tá? Que sempre vai estar relacionado com a impossibilidade de contactar os pacientes. Estudo retrospectivo desenvolvido por meio de consulta aos prontuários ou banco de dados, resultados de exame, que seja difícil contactar o paciente para solicitar autorização para a consulta desses prontuários e desses bancos. Além disso, nesse documento, eu vou garantir a preservação de forma integral e absoluta da privacidade e do anonimato do paciente também. Não é porque eu estou manuseando um banco de dados, um prontuário, que eu não tenho que me preocupar com a privacidade e o anonimato desse paciente, tá bom? Que são informações de vida daquele paciente, né? Garantia de que os dados coletados serão utilizados apenas na pesquisa que está sendo demandada para o comitê de ética. Eu não vou fazer assim, já que eu já vou pegar o prontuário, já vou coletar 1 milhão de coisas, depois eu vejo o que eu vou usar. Isso também não pode, você vai garantir que aquilo que você está coletando de dados de prontuário é só o que vai responder a tua pergunta de estudo, tá? E, como em qualquer outro estudo, que os resultados serão divulgados em eventos ou na literatura científica. Colocada toda essa informação, no final você, enquanto pesquisador, vai assinar e vai datar, tá bom? E aí, ó, é o colegiado do comitê de ética que vai aprovar ou não a dispensa do TCLE, certo? Considerações finais. Buscar sempre o melhor momento, condição e locais adequados para que o esclarecimento seja efetuado, considerando para isso as peculiaridades dos convidados a participar da pesquisa, como também a sua privacidade. E voltando de novo nos pacientes com hepatite, tem muito estudo experimental com esses pacientes, de novos medicamentos, novos tratamentos. E aí, pessoal, o termo de consentimento livre e esclarecido, para esse tipo de estudo, eu já peguei uma vez um termo que tinha 15 páginas, o TCLE. 15 páginas o TCLE tinha. Eu fiquei uma manhã inteira só para ler o trem todo. Aí, e eu lembro assim, a doutora Márcia sempre fala, ó, ela sempre fala assim, ó, o participante, ele não é obrigado a responder na hora para você. Então, o que ela fazia? Ela dava o TCLE na mão do potencial participante, falava assim, ó, leva para tua casa, leia com atenção. Se você tiver dúvida na próxima consulta, você tira a dúvida comigo. Não é agora que você vai decidir se você quer ou não participar da pesquisa, tá, pessoal? Porque, assim, os nossos projetos costumam ser, assim, projetos mais observacionais, tá? Mas existem esses projetos experimentais, um TCLE de 15 páginas. Eu que estava analisando, levei uma manhã inteira, imagina a pessoa para ler, ver se quer participar ou não. Então, é possível, tá? Que seja feito dessa forma. Prestar informações em linguagem clara e acessível, utilizando-se das estratégias mais apropriadas para a cultura, faixa etária e condição socioeconômica, e autonomia, né, dos convidados, e conceder tempo adequado para que o convidado possa refletir, consultando, se necessário, seus familiares ou outras pessoas que possam ajudá-lo na tomada de decisão, livre e esclarecida. Certo? E era isso, pessoal. Ó, Cá, ainda sobrou 9 minutos para perguntas. Ó, já bebi 1 litro de água já, meninas. Minha garrafa já está até abrindo sozinha. Vocês conheciam essas cartas circulares? Obrigada, pessoal. Ô, Cá, você sabe que teve essas de 2020 e 2021, para mim foi novidade, porque foi coisa nova, né? De 21 para mim é muito nova, preciso ler. Uhum. Porque você pode ver que é um desenrolar, né? Antes da resolução 466, era 196, né? 196 de 96. Ela estava bem defasada, sabe? Porque daí começou internet, telefone, nananã, e existia uma expectativa muito grande para a resolução, para a nova resolução, né? A gente pensava assim, nossa, vai chegar a nova resolução, eles vão dar uma orientação melhor, principalmente com relação às pesquisas de forma remota, que já estava começando a acontecer.
Aí publica a 466 de 2012 e não tem uma palavra falando de ambiente virtual. E é 2012 já, né? 2012. Então, fica muito complicado. Aí, com a 510, já se viu uma luz no fim do túnel, né? Só que você pode ver que na 510, eles falam só do TCLE, das formas, das diferentes formas de obtenção do TCLE, né? Não traz muito esclarecimento. É na carta circular de 2021, que daí eles abordam o todo. Como é que tem que ser o convite? Porque isso não tem na 510. Antes, cada SEB fazia de um jeito, agora tem essa carta circular, que minimamente a gente tem que atender. Então, como é que tem que ser o convite? Como é que tem que estar lá na metodologia? Porque não falava, né, na outra. Então, a gente vai vendo que é uma evolução. E a de 2020 é específica para paciente COVID, mas eu acho que vale a pena, no momento em que nós estamos, a leitura dessa carta circular de 2021. Obrigada, Ká. Imagina. E tem gente que deixa muito detalhado no método, viu? Muito detalhado, porque teve um projeto desse meu aluno de doutorado, voltou, porque eles não acharam que estava claro o que eu estava escrevendo lá no método, tá? Da questão da obtenção do TCLE e da coleta de forma remota. Então, é bem importante que fique muito claro, muito detalhado, passo a passo. É mais complicado, é mais, assim, trabalhoso do que quando a gente vai fazer de forma presencial, com certeza. E, mais uma vez, pessoal, tem dúvida? Porque nem tudo está lá na resolução, nem tudo está lá na carta. Tem dúvida? O comitê de ética, ele também tem o papel de educar. Então, liga, marca horário. Eu não sei como é que funciona na escola de enfermagem. Eu sei que lá no HC, a doutora Márcia, ela agendava a cada 15 dias, uma segunda-feira, ficava a tarde inteirinha lá, por conta dos pesquisadores. Porque, assim, também é ruim para o comitê de ética toda hora ficar voltando em pendência os projetos. Então, quanto mais esclarecido for... Ai, Lilian, obrigada. A Lilian falou que o horário do comitê de ética continua o mesmo. Obrigada, eu ia checar, não acabei não checando. Então, é interessante para toda a comunidade que a gente tenha esclarecimento, porque daí não demora nem para a gente, não fica sobrecarregando o comitê de ética. Então, assim, qualquer dúvida também, pessoal. E semana que vem, não é semana que vem, a próxima palestra é do professor Ronildo. Aí ele vai falar da Plataforma Brasil, né, Lilian? Isso mesmo. Dia 28 é com o professor Ronildo, Plataforma Brasil. Isso, que também vai dar um segmento também nessa questão das questões éticas, tá certo? E, de repente, ele tem até informação mais fresca, porque como ele é o coordenador, ele é o atual coordenador do comitê de ética, né? Como eu disse, cada comitê de ética tem seu regimento interno. O que eu trouxe para vocês aqui é o que a gente tem de resolução, que está escrito no papel. De repente, ele traz novas informações também do que é interno da escola de enfermagem, tá bom? Vai ser interessante vocês participarem. Karina, só mais uma dúvida. Em relação à minha dúvida das pesquisas remotas, né? No caso, também é importante que eu coloque no projeto, lá nas considerações éticas, né? Essa circular, né? 500, essa circular de 2021. Posso colocar também, Pode junto colocar. com a resolução, né? 466. Pode, mas não pode faltar a resolução, porque a resolução é maior do que as cartas circulares, entendeu? Então, seria interessante você colocar a resolução 466, a resolução 510 e agora essa carta circular de 2021. Ah, não, beleza. Obrigada. Imagina. Vocês querem que eu copie no chat ou vocês conseguiram pegar certinho o nome das cartas? Deixa eu pegar aqui, não custa. Ok, e também na página lá da escola, né, do comitê, tem todo o material, inclusive um monte de coisa lá para ler, né? Tem sim, ó. Que meninos, ó. Olha lá. Talvez essa carta já virou ofício, o ofício virou carta, que tem um negócio desse aí, que primeiro eles publicam, acho que depois vira ofício. Mas só vocês colocarem lá o nome que vai aparecer lá certinho para vocês, tá bom? Bom, pessoal, mais alguma questão? Tomara que eu tenha clareado um pouco, não complicado mais a vida de vocês, que já não está fácil. Eu que agradeço a presença e a paciência.
Hum. Vamos corrigir prova, Karina. Vamos corrigir prova agora, né? Eu não sei se eu corrijo prova, estudo de caso, ou se eu estudo para os laboratórios de fundamentos, mas estamos lá. Ai, eu tinha esquecido do estudo de caso, Karina. Eu também Então, tenho. amiga, tamo junto. Então, vamos junto. Pessoal, então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu me despeço de vocês, dizendo que foi um prazer, dizer que em breve a gente se encontra pelos corredores da escola, se Deus quiser. Essa primeira palestra nós decidimos manter online ainda, porque podia ter gente de fora de Ribeirão que não estava preparado, né? A gente vai ver depois como é que vai ficar as palestras do Senapec, tá bom? Porque a gente já voltou 100%, né? Acho que é isso, né, Lilian? Sim, isso mesmo. Queria A agradecer. da semana que vem continua online também, tá? Sim. Queria agradecer a Lilian, viu, Lilian, pela Obrigada. ajuda, pelo apoio aqui de sempre. Obrigada. Então, boa tarde, pessoal, para vocês.